Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, chegamos aí ao fim de mais uma semana. Daqui a pouco, amanhã, o pessoal já vai... Não sei, vocês vão viajar aí, porque tem um feriado na terça, né? Dia 1º de maio, terça-feira, feriado. Então... Vocês vão viajar, vão aproveitar o feriadão, já estão na estrada, como é que vocês estão? Ou então vão ficar em casa aproveitando mesmo, grana tá curta, ninguém vai viajar, vai ficar todo mundo aí aproveitando em casa o descanso, né? Vão emendar segunda-feira? Bem, eu vou trabalhar segunda e terça-feira, porque não posso deixar o pessoal sem atendimento, porque na quarta-feira eu viajo, mais uma vez aí vai ter uma reunião, né? Lá em Roma, então vou estar de novo em Roma na semana que vem. Mais na quinta e na sexta. Então, vou para Roma quarta-noite, né, na semana que vem, e já chego lá na quinta-feira, já vou estar por lá, então nosso programa está mantido tranquilamente, né, porque na quinta-feira eu vou estar, né, sem nenhum evento na hora do nosso programa, e na sexta-feira a gente vai tentar fazer a transmissão. Não garanto, porque eu já vou estar lá no meio da reunião, então tem que ver como é que vai estar a agenda do nosso evento lá em Roma, né? Então, não sei, não tenho certeza se sexta-feira que vem a gente vai conseguir fazer a transmissão, né? Mas vamos ver. Então, vocês vão acompanhando aí o nosso programa A Melhor Família do Mundo, para que a gente saiba. Eu informo vocês na semana que vem, né? Eu já devo ter mais ou menos a ideia de como é que vai estar, como é que vão estar os horários. O Jucicleta é igual a mim, vai trabalhar no feriado. Boa, Jucicleta, isso aí, cara. Vamos trabalhar no feriado. Cíntia Sintra aí com a gente, olá, Diane também, Vandina também, beleza, aí Edu e Febalbi falando que, né, vai ficar em casa, quem trabalha é o marido vai trabalhar, ela vai ficar em casa, tá bom. Olha o William Brito aí, o Brito é trabalhador também, vai trabalhar na segunda-feira, boa, William. Exatamente, meu cara, excelente, todo mundo trabalhando aí. Laurinha Vasques desejando boa viagem. Vai ser boa, né? Vai ser rapidinho, não vai dar nem pra aproveitar, né? Gilmara Roriz falando pra eu levar minha esposa. Não vai dar, Gilmara, porque até queria levar minha esposa pra Roma, mas não vai dar, porque eu vou chegar lá na quinta de manhã. Aí vai ter reunião logo na quinta, depois na sexta, no sábado. No sábado eu já volto, então não vou nem conseguir aproveitar nada lá na Cidade Eterna, né? Não vou conseguir aproveitar nada na Cidade Eterna da última vez, né, que eu fui. Foi agora, você já tava aí, né? A gente já tava junto. Da última vez que eu fui no meio da semana, eu acabei conseguindo aproveitar um pouquinho só no final. Eu tinha 8 horas, né, entre o final entre o término do trabalho e o voo. Então eu pensei, falei, vou lá para a Basílica de São Pedro, vou lá para a Praça de São Pedro, pelo menos dar uma olhada de novo lá, né, entrar de novo no Museu Vaticano, olhar lá a Basílica de São Pedro, ver aquelas artes todas, né? E o problema é que quando eu cheguei lá na Praça de São Pedro, era mais ou menos ao redor, né, de meio-dia, não tinha muito tempo, porque, enfim, tinha que preparar a mala e tal, não tinha preparado a mala ainda, mas tinha que pegar o voo, ir para o aeroporto, tal, à noite, então eu falei, deixa eu dar um pulo. Cheguei lá na Praça de São Pedro, tinha uma fila, 2 horas de fila, tinha uma fila enorme, aí eu fui lá, perguntei pro San Pietrini, lá, né, perguntei pro guardinha, lá da Basílica, quantas horas tinham... Perdão aqui, só estava ajeitando aqui o telefone aqui, né? Mas aí eu perguntei pro guardinha lá da Praça de São Pedro, né, quantas horas de fila, né, estavam dando. Aí o guardinha falou, tá dando mais 2 horas de fila aqui. Então vai demorar para você entrar. Vai demorar para você entrar. Eu falei, para 2 horas de fila não vai dar, é meio de pouco. Eu falei, até eu entrar, eu vou acabar perdendo o voo, não vou conseguir ver tudo correndo. Então não. Então o que eu fiz? Eu fui lá, fui dar uma olhada, né? Fui até o final da fila, né, na entrada do Museu Vaticano, para ver como é que estava o movimento, e reparei que tinham 3 portas de entrada. Tinha a porta de entrada da fila normal, né, tinha uma fila normal lá para entrar. Depois tinha uma porta que era para o pessoal que tinha guia turístico, e aí o guia turístico não tinha achado nenhum guia. Na verdade, tinha achado um guia lá que me cobrou os olhos da cara, e achei que ele estava querendo me passar a perna, então falei, não vou entrar por aqui não. E na terceira porta tinha escrito ali uma placa para aqueles que fizeram reserva pela internet. Aí falei, bem, vou tentar fazer uma reserva pela internet aqui na hora, pô, o celular, tirei meu celular ali e tava tentando fazer a reserva pela internet, não consegui. Aí eu fui perguntar pro guardinha, né,
Mostrei meu celular para ele e falei assim, não estou conseguindo, né? Eu acho que ele entendeu que eu já tinha feito a reserva e não estava conseguindo mostrar para ele. Ele falou, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Então acabou me botando para dentro lá, foi a maior sorte que eu dei. Eu falei, obrigado, cara. Então eu furei fila de todo mundo, furei 2 horas de fila, né? Entrei, vi lá o Museu Vaticano inteiro. Depois lá, quem já esteve lá no Museu Vaticano vai lembrar, né? Que quando você chega na Capela Sistina, tem à direita da Capela Sistina tem uma portinha que dá de cara, né? Se você entrar naquela portinha à direita, você já cai direto na Basílica. E não precisa nem pegar a fila da Basílica de São Pedro, você cai direto ali. Só que ali só pode entrar com guia turístico também. Mas é bom brasileiro, né? Já conheci o esquema, falei com o guardinha lá que estava na frente da porta. Falei, tô sem guia aqui, mas tá como é que é, né? Brasileiro, tem como entrar? Falei, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Então entrei também, caí, visitei tudo lá, foi ótimo, fantástico, comprei presente pro pessoal. Foi bom. Então, não sei se eu vou conseguir aproveitar de novo, Gilmar. Então, só para te contar aí essas histórias, não sei se eu vou conseguir aproveitar Roma, porque vai ser mais corrido agora dessa vez. Mas hoje a gente vai falar de Roma, não vai falar sobre nada. Esses assuntos aí são só para... Enfim, começou a falar disso. Vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre pré-adolescência, adolescência e juventude. E é claro que a gente não vai falar sobre adolescência, pré-adolescência e juventude, né, de um modo exaustivo, não daria para falar sobre isso, né, com 15 minutinhos aí que a gente tem de programa, a gente não vai conseguir falar disso tudo, mas uma coisa que é boa, né, porque muita gente pergunta sobre adolescência, o pessoal fica querendo saber, né, é uma fase que de fato assusta aos pais, assusta aos educadores, porque a criança começa a sofrer algumas mudanças, e aqui o que eu queria... Da mesma forma que a gente falou ontem sobre as 3 idades da infância, né? Ontem, no programa de ontem, a gente falou sobre as 3 idades da infância. Hoje eu queria falar sobre as 3 idades da adolescência, que a gente pode separar em pré-adolescência, adolescência e juventude. E a gente consegue entender perfeitamente por que esse momento é um momento no qual uma série de desafios aparecem. Né? Uma série de desafios aparecem por um único motivo. Né? Tem um motivo ali porque esses desafios aparecem. Porque o eu, né, o eu da pessoa, né, o eu daquela criancinha que começa ali a chegar nos 9, 10 anos, né, ali entre 7 anos, né, entre 9 e 10 anos, a criança começa a apresentar o que a gente chama de pré-adolescência, que vai até os 14, 13, 14 anos. Tá? As faixas etárias, elas variam, dependendo da literatura que a gente siga. Tá? Então, não tem um grande consenso com essas faixas etárias, a gente pode chamar com alguma segurança que a pré-adolescência vai dos 9 aos 10 até os 13, 14 anos. O que acontece, né, nessa etapa do desenvolvimento da pessoa? Nessa etapa do desenvolvimento da pessoa, acontece uma coisa interessante. Né? O eu começa a formar um autoconceito. Né? Começa a formar um autoconceito. A pessoa começa a fazer um juízo de si. Ela começa, de algum modo, a perguntar. Tem uma pergunta que aparece, se eu sou assim mesmo. Né? Então, a opinião dos colegas, a opinião dos pais, né? Aquela imagem que ela vai tendo de si é o que importa nesse período. A criança vai formando o seu autoconceito. Né? Então, essa etapa, né, dos 9, 10 aos 13, 14, é o que a gente chama de pré-adolescência. Na pré-adolescência, é essa pergunta que aparece. Eu sou assim mesmo? Né? Então, a criança vai... Nessa etapa, vão se formando uma série de conceitos. A criança vai fazendo os seus conceitos sobre si, né, sobre si mesma. E é isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente aborda uma criatura nessa idade, né? Uma criatura nessa idade, ela ainda não está se confrontando com a sociedade propriamente. Ela está consolidando conceitos sobre si. Lembra lá na infância, né? A criancinha na infância tem necessidades biológicas, necessidades afetivas, necessidades cognitivas, e quando a cognição, ou seja, aquela capacidade de formar conceitos, né? De entender, como a gente disse ontem, os conceitos sobre a nobreza, sobre a justiça, né? Começa a entender conceitos de honra. Então, quando a criança vai tendo acesso a esse mundo dos conceitos, e não só ao mundo puramente sensível, né? Não apenas ao mundo puramente afetivo. Então, quando a criança vai tendo acesso ao mundo dos conceitos, né? O que é a verdade, o que é a justiça, ela vai conseguindo olhar exemplos tanto da televisão, quanto do cinema, quanto da vida real. Ela olha exemplos de pessoas justas, pessoas boas. Ela olha aquilo tudo e começa a se confrontar. Ela fala, eu sou assim ou eu sou diferente? Né? E começa ali a aparecer, dependendo da educação que ela receba, dependendo do ambiente no qual ela se mova, começa a aparecer uma vontade de
aderir a certos conceitos, ou seja, aderir a certos tipos humanos, ou rechaçar certos tipos humanos, se afastar de certos conceitos. É nessa idade que isso começa a se formar, que isso começa a aparecer na vida das pessoas, né? Isso é o que a gente chama de pré-adolescência. Então, a pré-adolescência é um momento que pode, né, ser um momento terrível para algumas famílias, pode ser um momento terrível para algumas crianças. Por quê? Porque ela pode estar exposta a conceitos muito negativos. Ela pode não ter ainda, né, porque falta algo na educação familiar, um impulso, né, um empurrão para que ela queira aderir a certos tipos humanos, porque pode ser que a família não esteja pronta para oferecer para aquela criança os modelos dos tipos humanos, né? Isso pode acontecer. Então, por isso, os desenhos são muito importantes, bons desenhos que tenham exemplos claros, né, de pessoas nobres, pessoas justas, pessoas honradas, que a criança seja exposta nessa etapa a uma literatura boa, uma literatura que apresente heróis, apresente santos, né? A criança consiga olhar o conceito, o que foi essa vida de modo conceitual e queira aderir, né? Queira aderir a isso, para que ela possa ir formando um conceito de si, um autoconceito. O Rodrigo Freitas agora aqui comenta pra gente, né? Desenhos animados antigos falavam sobre lealdade, justiça, verdade e honra. E eu, esses dias, passando na minha timeline do Facebook, vi uma postagem, se eu não me engano, eu posso aqui estar errando, né? Quem foi que fez a postagem? Uma amiga nossa, né? Clara Mitchell, uma pessoa que acompanha a gente, tá postando. Ela falou sobre como os Cavaleiros do Zodíaco, aquele desenho, formou de algum modo o imaginário dela. Os Cavaleiros do Zodíaco, realmente, naquela é um desenho animado, né, que muitos de nós aqui assistimos, muitos de vocês assistiram, ou sei lá, alguma pessoa próxima assistia. Os Cavaleiros do Zodíaco realmente tinham ali, né, conceitos muito claros, né, de perseverança, de justiça, de lealdade, né? Eram conceitos muito claros que aquele desenho animado passava. Era um desenho que acompanhava as crianças por anos, né? Era uma série enorme, era uma série grande demais, né? Então, os personagens principais dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O Cavaleiro de Pégaso, o Cavaleiro de Dragão, né? O Shiryu, o Seiya, o Aiora, então, o Ikki de Fênix, tinham personalidades muito marcadas. Era fácil você olhar para aqueles personagens e ainda assim conseguir dizer o que estava por trás da ação de cada um. A gente conseguia dizer, existe aqui um conceito claro de justiça, de lealdade, né, de perseverança. Aquele cavaleiro de cisne, ele tinha claro ali para ele a lealdade e a memória da mãe, né? Então tudo que ele fazia era para honrar uma dinastia, honrar uma tradição, honrar a sua família. Então era fácil a gente olhar para aquele personagem e dali abstrair, dali pegar um conceito, né, o conceito da justiça, da nobreza, da lealdade, da perseverança, e a gente se confrontava com aquilo. A gente dizia, eu quero me aproximar. Então era fácil, né? A gente lembra disso, né? A gente vai lembrar. Esses desenhos, cada criança, dependendo da sua personalidade, dependendo do seu tipo, dependendo da sua estrutura familiar, ela tinha um personagem predileto. Então ela se identificava mais com um personagem específico, ela ia se identificar mais com o Seiya, né? O personagem lá, o Cavaleiro de Pégasus, ou com o Cisne. Eu me identificava muito com o Cisne. Eu lembro, se eu via Cavaleiro do Zodíaco, eu gravava Cavaleiro do Zodíaco, eu adorava aquele negócio, não perdia um capítulo por nada nesse mundo. Minha irmã está aí assistindo, ela lembra, né? Minha irmã vê ela aqui, né? Tá assistindo, ela lembra disso. Então, eu me identificava muito com o Cisne, né? Você pode até querer traçar uma psicologia de botequim minha aí a partir. Vai lá ver quem que era o Cavaleiro de Cisne, você vai ver mais ou menos com o que eu me identificava naquela altura da pré-adolescência. Eu estava fazendo uma formação, um autoconceito, né? Eu precisava de conceitos exteriores, né? Elaboração de conceitos exteriores, para que eu pudesse me confrontar e aderir. Então, eu aderia ao conceito do Cavaleiro de Cisne, né? Tinha um amor à família, né? Uma veneração à figura da mãe, né? A paterna, então os sacrifícios ali. Então, existia um conceito de nobreza naquele cavaleiro e a gente aderia, entende? Isso é a vontade, isso é o que acontece, a vontade do pré-adolescente. Ele está perguntando, eu sou assim ou não? Como eu sou? Essa é a pergunta do pré-adolescente. E na carência, na vacância de modelos, modelos que sejam tipos humanos claros, vai ser precipitada uma pequena crise, né? Então vai ter uma pequena crise, que é a crise da pré-adolescência. Isso vai acontecer, tá? Então a Juliana aqui falou que gostava do Pinóquio. O Pinóquio é um tipo universal, é o tipo daquele sujeito que precisa amadurecer para ser humano, né? Ele nota que existem desafios que antecedem a própria possibilidade de você ser gente, você ser pessoa. Lembra? O Pinóquio não era uma pessoa, o Pinóquio era um boneco de pau.
Era um boneco de pau. Então, ali estava a formação do conceito. Lembra a fada madrinha, né? Quando ele olha para a estrela, né? A primeira estrela que eu vejo, me conselho. Quando o Gepeto olha para a fada madrinha, faz um desejo, a fada madrinha desce, ela faz um passe de mágica e anima aquele boneco de pau e fala: você só vai ser um menino de verdade quando você te fizer um ato de valentia, um ato de bravura. Então, a busca do Pinóquio ao longo da trama é a busca por não ser covarde, por ser digno do estatuto humano. Então ele precisa de um ato de generosidade, um ato de valentia, e ele consegue no final, né? Ele vai até as profundezas do oceano, até o ventre da baleia, para libertar o seu pai que estava aprisionado. Não é esse o enredo do Pinóquio? Então é um tipo humano muito claro. Ele vai sendo tentado, né? Ele vai para a Ilha dos Desejos, sendo tentado ali pelo João Honesto, que é o antagonista, né? Representando os desafios do mundo, representando o demônio que vai tirando a gente do nosso caminho. Esse é o João Honesto, lembra? Aquela raposa malvada e tenta desvirtuar o Pinóquio. Então pronto, aqui você gostava de um tipo humano. O Pinóquio é um grande desenho, um grande clássico, né? Que mostra um conceito claro ali para a criança que é muito útil nessa etapa do desenvolvimento da pré-adolescência, que é aquela pergunta do eu sou assim ou eu sou diferente, né? Depois, na adolescência propriamente dita ali, depois dos 13, 14, até os 18, 19, 20, né? Também não está claro qual que é o período até onde vai a adolescência, depende da literatura que a gente se baseia. Vem uma outra pergunta, né? É a pergunta do que eu gosto, né? Do que eu gosto. Uma hora que eu já tenho a minha formação, o meu conceito, a minha autoimagem, eu começo a precisar saber do que eu gosto, né? O que eu vou fazer, o que eu gosto, né? Contra quem a minha força se dirige. Quais são as resistências que eu tenho que vencer nesse mundo. Aqui já não é mais tanto a formação de um autoconceito, né? Só isso que está em jogo. É isso também, mas não é só isso que está em jogo. Tem uma outra coisa, é o seguinte, do que eu gosto, o que de fato eu vou lutar para conquistar, né? O que eu vou ter de resistir para que eu possa me identificar, para que eu possa ter a minha personalidade de algum modo caminhando de um modo saudável. Veja, muitas vezes o adolescente, né, já aqui na etapa clara do adolescente, o adolescente vai ter dificuldade. E aí muitas pessoas carregam essa deficiência para a vida adulta. Por quê? Porque não se confrontaram, as pessoas não enfrentaram as coisas no mundo, não enfrentaram seus desafios, não correram atrás dos seus gostos, não concretizaram, não cristalizaram seus gostos. Muita gente, eu pergunto, né, isso é uma pergunta dramática aqui da nossa terapia, que é a grande pergunta do que você gosta. E diante dessa pergunta, muitos joelhos tremem, né? Muitas mãos, né? Muitos corpos balançam, porque as pessoas não conseguem muitas vezes dizer, não são capazes de dizer, não conseguem dizer do que elas gostam. Elas não conseguem dizer. O que você gosta? A pessoa não sabe. A pessoa viveu uma vida inteira dispersa, uma vida inteira orbitando ao redor de centros mutantes, de centros cambiantes, de centros que não davam ali para ela, né, um marco, né, uma clareza sobre a sua personalidade. E é claro, as pessoas se frustram, é evidente, né? As pessoas se frustram diante da sua impotência. As pessoas notam que são impotentes, elas veem que não tem uma força. E muitas das dificuldades da vida adulta aparecem porque uma adolescência foi mal vivida. As pessoas não sabem do que ela gosta, né? O que vale a pena lutar para conquistar. Diante do que a minha força tem que imperar, né? Que coisas eu preciso envergar com a minha vontade. Eu preciso, portanto, olhar para o mundo, né, e tomá-lo, né, ou rejeitá-lo, em que circunstâncias? Por quais motivos? Essas são as perguntas claras da adolescência, né? O que eu gosto é uma coisa que acontece na adolescência, quando aparece ali toda a noção da autoestima, né? A autoestima é uma coisa que aparece, então, essa relação eu e outro, né, ela se perfaz nesse momento. Veja, a relação eu-sociedade ainda não aparece nesse momento. É uma bobeira dizer que o adolescente, ele está querendo, né, se inserir num grupo, uma coisa do tipo. Não é bem isso que ele está querendo. Ele está confrontando com o outro, né? É um a um, é indivíduo a indivíduo. Né? O adolescente ele não tem clara a noção sociológica. Dentro de qual código de conduta amplo, de qual código de conduta social eu estou inserido? Essa pergunta não é a pergunta ainda do adolescente, essa é a pergunta do jovem, mas não do adolescente ainda. O adolescente está fazendo uma coisa anterior, uma coisa mais primária. O adolescente está se confrontando com o mundo e testando a sua força. É isso que ele está fazendo. Então, quando a gente olha para um adolescente de 13 a 14 até os 18, 19, se a gente não tem essa chave na nossa cabeça, a gente não vai entender adolescente, a gente não sabe o que o adolescente está fazendo. A gente não sabe. A gente vai achar que o adolescente está ali, né, cheio de ideias, querendo reformar o mundo. É só um idiota. O adolescente é só um idiota que está testando a sua força fraca. Né? Ele sabe que ele é fraco, óbvio que ele é fraco.
Ele é fraco tanto fisicamente, né? Um adolescente forte apanha do adulto fraco porque não tem uma força da vontade, não tem a força moral ainda, né? Um adulto fraco olha para um adolescente com uma cara mais odiosa, o adolescente treme. Nem um adolescente fortinho de academia é um bobão, é um idiota, né? O adolescente é a fase própria da idiotice que está se rompendo, né? É uma idiotice no sentido técnico do termo, né? Do idios, do grego idios, em si mesmo, fechado em si mesmo, que começa a se romper. Ele começa a se confrontar com o outro e medir. O que eu posso de verdade, o que eu não posso no mundo. É maravilhosa essa fase. A fase da adolescência é incrível. A gente não precisa ter medo dela. A gente não precisa ter medo que nossos filhos entrem ali, porque eles vão precisar passar por ali. Eles vão precisar, de fato, se confrontar com o mundo, para saber do que eles gostam, para saber pelo que vale a pena lutar. E aqui, mais uma vez, os exemplos, eles são muito importantes, né? Os exemplos são muito importantes. E a má notícia é que, muitas vezes, os exemplos dos pais aqui já não contam tanto. É aqui que importa o ambiente que a gente conseguiu criar ao redor de nós, da nossa família. Os adolescentes, eles olham muito para exemplos de adultos, é evidente, né? Eles estão olhando para adultos, mas adultos que não somos nós, muitas vezes. Aqui está a primeira ruptura com o modelo paterno. Os adolescentes olham para os nossos amigos. E aqui é aquilo. Quais foram os amigos que a gente, enquanto adulto, cultivou? Que a gente botou dentro da nossa casa? São pessoas que a gente não queria que nossos filhos, né, se tornassem iguais? Então, nossos filhos certamente vão dar problema. Eles vão copiar, provavelmente, esses adultos que estão convivendo conosco. Tá? Então, aqui é importante, para criar adolescente, importante é criar ambiente. Trazer para perto de gente, trazer para perto da nossa casa adultos relevantes. Adultos que a gente se orgulhe, né? Eu gostaria que meu filho fosse igual aqui a esse meu amigo, né? A esse meu amigo, né? O Dario, o Henrique, o Hugo, são pessoas assim que eu admiro, né? Que eu vejo qualidades claras, e também vamos trazer para perto da nossa família aqui, para que meus filhos, olhando para esses modelos que não sou eu, queiram, né, imitar algo desses modelos de adultos que estão próximos a ele. Assim que se educa, assim é uma chave, né, para educar adolescente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Já falei demais, batemos aqui mais uma vez o nosso horário, 20 minutaços aqui, já estourei. Espero vocês na segunda-feira. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir nossa página no Facebook e curtir o nosso canal lá no YouTube também. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e nos vemos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!